Fala Fogão, tá começando a segunda edição do Radar Alvinegro aqui no canal, nesse sábado 4 de janeiro. Seguem os impasses envolvendo André Jardine e Luiz Henrique. Pelo lado do treinador, a apuração feita pela ESPN aponta que a decisão de Jardine ainda não está tomada, diferente do que noticiou o portal de notícias mexicano Claro Esporte. Já pelo lado do Luiz Henrique, o atleta e seu staff estão insatisfeitos com o jogo duro que o Textor tem feito na hora de aceitar propostas, já que o jogador já sinalizou a intenção de retornar ao futebol europeu e, claro, existe esse acordo de que quando o atleta demonstrasse a intenção de voltar, isto aconteceria. Vamos falar sobre essas duas questões, só que antes eu te peço por gentileza para deixar o seu like, inscrever-se aqui no canal. Estamos buscando os 56 mil inscritos e ultrapassamos os 55.800, então estamos caminhando muito bem nessa direção e com a ajuda de vocês chegaremos lá o quanto antes. Sempre destacando que esse é o terceiro conteúdo do dia, então já teve muito Botafogo por aqui, inscreva-se para ficar sempre atualizado, beleza? Dito isso, vamos em frente. O primeiro ponto que eu quero destacar é a situação do treinador, né? A busca do Botafogo por André Jardine, a proposta foi enviada. E aí o portal de notícias mexicano Claro Esportes, na hora aqui da nossa resenha da hora do almoço, inclusive, trouxe a informação de que o Jardine teria dito não. Vai permanecer no América do México, tá sacramentado. E aí, na ocasião, inclusive, eu comentei com a galera que estava acompanhando aqui a nossa live, dizendo que a gente tinha que aguardar, claro, também as apurações do lado de cá, do Brasil, portais de notícias, os setoristas do Botafogo, para a gente de fato ter o ponto definitivo. Se as apurações aqui do Brasil indicassem a mesma coisa, então realmente não tem negócio. E o Botafogo teria que avançar em relação àqueles dois outros nomes que ninguém sabe, só o Textor tem essa informação, claro, além dele o Alessandro Brito, por exemplo, em relação a não vai ter Jardine, vamos atrás de outro. Só que a ESPN trouxe essa informação de que o Jardine falou que não bate martelo ainda não. E a ESPN, inclusive, disse que pode ser nesse domingo. Mas eu acredito que essa história ela pode se prolongar até segunda. Isso porque o dono do América do México ele vai encontrar com o treinador para poder entender a situação. É claro que é do interesse do América do México a permanência do André Jardine. Ele tem contrato até 2027. Já é tricampeão mexicano. Pode tentar o tetra inédito. E quando ele saiu de férias, ele falou lá no vestiário da América do México, segundo as informações que foram noticiadas, de que ele voltaria para poder seguir fazendo seu trabalho e seguir, claro, buscando fazer história. Mas aí, no meio do caminho, surgiu o Botafogo no meio do caminho. Claro que a gente tem que acompanhar o desdobramento disso. Eu espero que a gente possa definir a questão do treinador o quanto antes, porque na data da reapresentação, 14 de janeiro, é super interessante que a gente já tenha a comissão técnica do Botafogo definida. Lembrando que a proposta do Glorioso é pelo Jardine e por toda a sua comissão técnica. Ele viria acompanhado de 2 auxiliares, um preparador físico e também um analista de desempenho, certo? Vamos acompanhar os desdobramentos, não tem martelo batido até então. Da mesma maneira, aproveitando aqui esse gancho do martelo batido, a gente não tem a situação do Luiz Henrique já definida. O atleta sinalizou a intenção de retornar ao futebol europeu. E não é segredo para ninguém, ele e o Textor tinham um acordo. No momento que o Luiz Henrique sinalizasse a intenção de retornar ao velho continente, isto aconteceria. E claro, deve acontecer. O ponto é, o que está incomodando o Luiz Henrique e os seus empresários? É porque o Textor, claro, ele está fazendo um certo jogo duro. É interessante o Luiz Henrique ir para o Lyon sem gerar nenhuma movimentação financeira agora para o grupo? Não é interessante. Ainda mais com a situação que o Lyon está vivendo. Né? O risco lá de ser rebaixado, se não comprovar que financeiramente falando tem como bancar tudo, deixar tudo em ordem. O Textor, há um tempo atrás, quando deu uma coletiva lá na França, ele falou, lá no Brasil em janeiro, nós vamos vender muitos ativos, né, para poder movimentar o grupo, né, gerar dinheiro, e é uma via de mão dupla, né? Quando o Botafogo foi contratar o Luiz Henrique,
o grupo chegou, né, e colocou ali a contratação para acontecer. E agora é a reciprocidade, digamos assim. Só que o Luiz Henrique sair do Botafogo e ir para o Lyon sem gerar nada, ser uma transferência ali interna, um empréstimo gratuito, não é o que o Textor deseja. Tanto é que o Rizek trouxe a informação de que ele espera arrecadar com o Luiz Henrique gerar 60 milhões de euros. Inclusive depois saiu a informação dizendo que tem time inglês disposto a pagar 40 milhões de euros, mas muito distante ainda do que é a expectativa do Textor. E aí o fato do Textor estar fazendo esse jogo duro e ainda tentar de alguma maneira convencer o Luiz Henrique a ficar pelo menos até a Copa do Mundo de Clubes, está gerando esse ruído. Honestamente, dá para entender os dois lados dessa história. Pelo lado do atleta, você tem a questão que foi acordada. Eu volto ao Brasil, eu jogo no Botafogo, entro para o Grupo Eagle, né? Viro um ativo do Grupo Eagle. Mas aí tem aquilo, no momento que eu quiser retornar à Europa, passe livre. Modo de falar, passe livre no sentido de, Textor, tá na hora, hein? Quero voltar, e o Textor vai fazer acontecer. Só que isso não significa dizer que o Textor tem que fazer as coisas assim e de qualquer maneira. É claro que você tem que preservar os interesses do grupo econômico. Não dá para simplesmente você, beleza, Luiz, você quer ir para o Lyon? Então, ok, vamos botar você agora de imediato no Lyon e não vamos, de repente, tentar receber uma oferta super interessante que possa ajudar todo mundo. Dá para entender os dois lados da história. O que eu posso chegar e falar aqui é que a chance do Luiz Henrique ficar para a Copa do Mundo de Clubes é, meu irmão, 1%. Vamos botar assim? Porque o atleta já está decidido. E vamos combinar? O Luiz Henrique ele fez uma história bonita pra caramba com a gente, né? Eu não quero o Luiz aqui sem que de fato ele queira estar aqui. Se ele já decidiu que quer retornar ao futebol europeu, a gente super entende. De verdade, de coração mesmo, eu super entendo. Ele veio, vestiu a camisa, jogou pra caramba, demonstrou muito respeito pela Estrela Solitária, se empenhou uma barbaridade, foi campeão da Libertadores, foi campeão brasileiro, peça importantíssima nessa história, e agora ele quer seguir o caminho dele no futebol europeu, porque tem o sonho de buscar, né, de tentar ser o melhor do mundo. É um sonho do atleta. Então eu super entendo. Ao mesmo tempo, se a gente puder ter uma venda acima de 40 milhões de euros, coisa linda, né? Eu acredito que mais tardar aí nos próximos 10 dias, a gente deve ter uma definição total, 100% em relação a isso. Esse ruído rapidamente vai ser solucionado, né? O Textor cumpre a sua palavra, com toda certeza. Ele só quer, claro, que o Rei da América receba a devida valorização numa proposta que chegue do mercado. E é compreensível, né? Com um diálogo franco ali, tudo pode ser resolvido. Verdade seja dita. Bom, vamos aguardar. Acredito que segunda-feira, mais tardar segunda, a gente tem essa definição sobre André Jardine. Se não, nesse domingo. Eu entendo que pode ser até segunda, porque a notícia que falava do dono do América do México indo lá, né, para poder conversar com o treinador, dizia que a conversa ocorreria na segunda. Então eu imagino que possa de fato acontecer dessa forma. Então domingo, segunda, a gente já sabe se o André Jardine vai ser treinador do Botafogo ou não. Eu tô com uma sensação de que não vai rolar. Não é informação, é só uma opinião. Baseado nas notícias que estão saindo, naquele próprio feeling, né? De quando você tem, tá saindo notícia assim, tá saindo notícia assado. Eu não sei porquê, e eu quero saber sua opinião sobre isso, Fogão. Mas quando eu penso na situação do André Jardine, me vem à cabeça o Vojvoda, que está muito feliz no Fortaleza e mesmo com outras ofertas até melhores, ele permaneceu para poder dar sequência no seu trabalho. Eu visualizo o André Jardine fazendo a mesma coisa, só que, claro, no América do México. É só uma sensação, um feeling, mas eu quero saber o que você pensa sobre isso. Tu acompanha o relator ou não? Acredita que ele vai ser técnico do Botafogo e que a nossa proposta, de fato, vai seduzir o técnico? Lembrando que já saiu notícia até falando que o André Jardine gostou do projeto, entende que é um projeto sólido, mas ali não balançou tanto assim, né, pela oferta de sair do futebol mexicano.
Muito disse-me disse, no fim das contas, domingo ou segunda, a gente vai saber de forma definitiva. Por hora é isso, eu tô indo nessa, amanhã eu tô de volta, hein? Deixa o seu like, inscreva-se no canal, tamo junto. Aproveite o seu final de sábado, ó. Beijo no coração, fui!